Nossa aula também hoje será de geografia, tá? Vamos ver um pouquinho sobre o que nos reserva a aula de geografia. Vamos falar sobre os municípios do Brasil, que fica na página 348, tá? Então, os municípios do Brasil, vamos lá, na divisão política e administrativa do Brasil, o município é a menor entidade autônoma, ou seja, é o território com algumas leis próprias e autonomia para se governar. Ou seja, cada local tem um governante. Vamos ver mais adiante aqui no mapa, para compreendermos melhor. Então, essa região aqui, ele diz que é a menor entidade autônoma. Como assim? Nós temos aqui o mapa do Brasil, certo? No mapa do Brasil, você pode ver que toda essa extensão aqui, esse formato, esse desenho é o Brasil. Então, é o país, certo? É o país todo, no seu todo, mostrando o quê? Essas partes pintadas com cores diferentes, tá? São os estados. Então, país é o todo, cada cor dessa representa um estado, tá? Então, vejamos que cada estado tem uns pontinhos pretos, que são os municípios. Que esses municípios podem ser cidade, capital ou interior. É conhecido dessa forma. E também município. Aí ele diz aqui que a divisão política e administrativa do Brasil, o município é a menor entidade autônoma. Por que ele quer dizer entidade autônoma? Porque o ente, país, o todo, é governado pelo presidente. Então, o presidente, ele é o que rege, que governa a nação como um todo. Já os estados, né, que são essas partes pintadas, são governadas, é um ente governamental regida pelo governador, tá? Então, essas partes pequenininhas aqui, que tem os pontinhos pretos, são os municípios, tá? Então, os municípios, eles são entidades autônomas, regidas ou governadas por prefeitos, certo? Ele diz que mais aqui? Administrativa e política. Então, política porque é o presidente, ele vai reger para a nação de um modo geral, ou seja, vai reger para todos os estados, para os municípios ou para a população como um todo. Os estados também, só que vai reger para o seu próprio estado, como nós temos aqui Alagoas. Olha a Alagoas aqui bem pequenininha, um coração também. Ela é regida pelo governador, né? Politicamente falando e administrativa, tá? Política e administrativamente. E esse pontinho preto que nós temos aqui representa a capital ou o município de Maceió, tá? Alagoas tem vários municípios, mas eles geralmente mostram as capitais, como por exemplo aqui Brasília, né? Brasília é a capital do Brasil, aí por isso tem o nome aqui, Brasil, porque é nessa região aqui, ó, tá? Essa região, depois nós vamos trabalhar essa questão de região. Nós temos aqui Roraima, por exemplo. Roraima, a capital é Boa Vista. Então, esses pontinhos com o nome do lado representa o município, ok? Então, os municípios do Brasil, eles, no caso, o Brasil possui 5.570 municípios em toda a sua extensão, tá? Então, voltando aqui ao mapa, essa região toda
é composta por 5.570 municípios. Então, existem os municípios que são iguais? Não, tá? Existem os municípios mais populosos e os municípios menos populosos. O exemplo do mais populoso é São Paulo, tá? Existem 2 estados que têm a capital com o mesmo nome, que é São Paulo, estado, e São Paulo, capital, e Rio de Janeiro, estado, e Rio de Janeiro, a capital, ok? E também os municípios não têm uma área fixa, ou seja, tem municípios maiores e tem municípios menores. Tem municípios com até 4 quilômetros quadrados, né, de extensão. Vamos lá. Nós temos as áreas dos municípios. Então, em todo o Brasil existe, esse assunto está na página 349. Existem as áreas urbanas e as áreas rurais. Vamos compreender. Você sabe o que é uma área urbana e o que é uma área rural? Em que elas se diferenciam, né? Então, os municípios, de um modo geral, são diferentes em, como eu falei, população. Existe aquele que é mais populoso, que tem menos população. Existem as áreas, os municípios que têm área só urbana ou área só rural, e existe o município que tem as 2 áreas, né, que é a mista, no caso. E também as diferenças entre municípios está também nas atividades econômicas, tá? Vamos ver melhor mais adiante. Então, as áreas urbana e rural. Nas áreas urbanas, você sabe que o município, ele é conhecido como cidade, tá? Então, por que urbana? Ela que diferencia da rural? Economicamente falando, nós temos as indústrias e os serviços, certo? Então, as indústrias e os serviços geralmente estão na área urbana. E o rural, a área rural, ela é conhecida como campo, tá? E economicamente ela se desenvolve na agricultura, na pecuária e no extrativismo, certo? Então, vamos ver aqui. Exemplos da área urbana. Nós temos a indústria, né? Os tipos de indústrias que em alguns municípios tem municípios que não têm indústria, principalmente a indústria automobilística, né? Aqui tem a indústria petroquímica, ou seja, trabalha com materiais químicos, com metais, aquela coisa toda. E também temos na área urbana os serviços, tá? Esses serviços, quais são os tipos de serviços que são ofertados na área urbana, ou seja, na cidade? Nós temos serviços de pintor, né? De mecânico, nós temos de jardinagem, serviços de saúde, pedreiro, de engenheiro também na construção civil, certo? Aí nós temos agora a área rural. Quais são os tipos de economicamente falando, que a área rural oferece? Então, nós temos a agricultura, nós temos aqui. A agricultura é tudo que refere-se ao plantio de algo, ou seja, pode ser de frutas, de verduras, de legumes, certo? E de outros tipos de coisa. A pecuária, nós temos a criação na área rural, que é no campo, aqui na cidade, e algumas pessoas criam, né? Mas não tem um espaço ideal, vamos dizer assim, ou porque é limitado, porque, enfim, para a criação desses animais. Então, a agricultura refere-se a todo plantio. E a pecuária, tô meio fônica, afônica. E a pecuária refere-se à criação de animais, né? Tem o gado, tem
as galinhas, tem as ovelhas, bodes, cabras, né? Tem a criação do suíno, que são os porcos. E na área rural também nós temos o extrativismo. E o que quer dizer extrativismo? Vejamos alguns exemplos de extração de minério. No caso aqui, extração de minério. Aqui nós temos também essa extração. Aqui eles estão extraindo da árvore o látex. Para que serve o látex? O látex ele serve para fazer a borracha, né? E aqui nós temos o extrativismo do minério. Aqui existe a extração, por exemplo, aqui são cocos, se não me engano, né? A imagem não deixa claro. Coco, então eles estão extraindo o que do coco? Estão extraindo aquele miolinho branco, né, que chamam carne do coco, para fazer óleo de coco e tantos outros produtos que são derivados do coco, além de ter outras fontes de extrativismo, tá? Esse aqui foi só alguns exemplos que a tia mostrou para vocês. Na página 349, vocês também têm uma questão, a questão 1. Vocês vão responder a letra A e a letra B, certo? Beijo.